Se o seu coração acelera quando pensa em culturas vibrantes, paisagens de tirar o fôlego e aventuras que viram história para contar, a América Latina precisa subir para o topo da sua lista. Imagina uma caipirinha gelada enquanto o sol se esconde atrás do pão de açúcar. Ou você, pequenininho, diante dos mistérios incas de Machu Picchu. Dos ritmos de salsa em Havana às águas azul turquesa de Galápagos, daqui nascem sabores, danças e cenários que parecem de outro planeta. Tem floresta que respira, deserto que vira espelho, cidades coloniais pintadas à mão e quedas d'água que fazem a terra tremer. Este é um convite para os curiosos e audaciosos, para quem gosta de se perder um pouco para se encontrar muito. Aperta o cinto, ajusta o fone e vem comigo. Estes são os 50 melhores lugares para visitar na América Latina. Número 50. Guatapé, Colômbia. Guatapé parece saída de um livro infantil. Fachadas coloridas com zócalos que contam a vida do vilarejo, o lago salpicado de ilhas e, vigiando tudo, a Pedra do Penhol. A graça aqui é caminhar sem pressa, fotografar detalhes dos murais e sentir o ritmo das praças. Suba os mais de 700 degraus da pedra para um mirante de 360 graus. O vento lá em cima é presente que não se esquece. Faça também um passeio de lancha para entender o desenho dos braços d'água. Melhor base, Medellín, em bate-volta organizado. Dica prática: chegue cedo para evitar filas na escadaria e leve um casaco leve. Lá no alto sempre venta. Número 49. Lima, Peru. Lima combina passado espanhol, arte contemporânea e a cozinha que colocou o Peru no mapa do mundo. No centro histórico, sacadas de madeira, praças e mosteiros dourados contam 5 séculos de histórias. Em Miraflores e Barranco, o Pacífico dita o ritmo entre parques, ciclovias e pôr-do-sols longos. Prove ceviche ao meio-dia, quando o peixe está mais fresco, e espreite museus como o Larco para entender o Peru pré-colombiano. Caminhe no Malecón, contrate um voo de parapente se o vento colaborar e feche a noite num bar de pisco. Melhor época: meses mais secos de maio a setembro. Reserve táxis por App. A cidade é grande e o trânsito intenso. Número 48. Guanajuato, México. Guanajuato é uma colcha de casinhas coloridas derramadas por vales e ruelas. Foi cidade da prata e guarda mansões de pedra rosada, becos fotogênicos e túneis onde o trânsito corre debaixo da terra. Suba de funicular ao Mirante do Pípila para entender o quadro completo. Depois, perca-se a pé. Calejão del Beso, igrejas, teatros e cafés universitários dão o tom boêmio. Entre um sorvete e uma calejoniada com serenata, visite o Museu da Alhôndega e o da Morte, curiosidades que fazem a cidade única. Melhor época: outono e primavera, com clima ameno. Dica: sapato confortável e tempo livre. Aqui quem corre perde as melhores esquinas. Número 47. Ilha San Blas, Gunayala, Panamá. Imagine um mar turquesa salpicado de ilhotas de areia branca e coqueiros. Bem-vindo a Gunayala, território autônomo do povo Guna. O charme está na simplicidade: cabanas rústicas, pés na areia, rede e um céu que explode de estrelas. Faça island hopping para conhecer bancos de areia desabitados e recifes para snorkel. Traga dinheiro em espécie e mente aberta. A logística segue o ritmo da comunidade, não o do relógio. Melhor época: estação seca, dezembro a abril. Respeite as regras locais, peça permissão para fotografar pessoas e experimente as molas.
artes têxteis tradicionais. É o Caribe ancestral e é isso que o torna especial. Número 46. Bariloche, Argentina. Entre Lagos Verdes, bosques de coníferas e picos nevados, São Carlos de Bariloche vive duas vidas. No inverno, é a capital do esqui no Cerro Catedral. No verão, vira base para trilhas, caiaque e mirantes do Circuito Chico. Caminhe pelo centro com arquitetura alpina, prove chocolates artesanais e cervejas locais. Suba de teleférico ao Cerro Campanário para uma das vistas mais famosas da região. Melhor época: neve de julho a setembro, para lago e trilhas, dezembro a março. Alugue carro para parar quando quiser e, se der, durma em Vila La Angostura. Dica: os ventos patagônicos são reais. Leve agasalho mesmo em dias ensolarados. Número 45. Trinidad, Cuba. Trinidad parece que parou no tempo. Ruas de paralelepípedo, casario colorido e música saindo das portas. Pela manhã, visite museus e igrejas em torno da Plaza Maior. À tarde, siga para a praia Ancón, de areia clara e mar tranquilo. À noite, suba as escadas da Casa de la Música para ver a cidade dançar salsa. Nas lojinhas, artesãos vendem rendas e cerâmicas que contam a história da região. Reserve um dia para cachoeiras no Vale dos Engenhos. Melhor época: novembro a abril, fora da temporada de furacões. Dinheiro em euro, dólar, ajuda. Internet é instável. Em Trinidad, o relógio desacelera e essa é a maior qualidade do lugar. Número 44. Cidade do México, México. Uma das megacidades mais fascinantes do planeta, a Cidade do México mistura Templo Maior, catedrais barrocas, palácios, murais de Rivera e museus de classe mundial. Em Coyoacán, a Casa Azul revela Frida Kahlo. Em Chapultepec, o castelo e o bosque são respiro verde. Gastronomia, do taco de rua à alta cozinha premiada. Reserve um dia para Teotihuacan, a cidade dos deuses. Use o metrô e aplicativos. A cidade é grande, mas funciona. Melhor época: novembro a abril, com menos chuvas. Dica: compre ingressos com antecedência para museus populares e vá ao Zócalo no final da tarde, quando a luz pousa sobre as pedras e a história parece acordar. Número 43. Lençóis Maranhenses, Brasil. Um mar de dunas douradas, pontilhado por lagoas azul turquesa, que se enchem com as chuvas. Os Lençóis Maranhenses são um espetáculo único. Baseie-se em Barreirinhas, Atins ou Santo Amaro para explorar lagoas como Azul, Bonita e do Peixe. Caminhadas pelas cristas, banhos geladinhos e pôres do sol cinematográficos são o roteiro. Melhor época: entre junho e setembro, quando as lagoas estão cheias. Faça também o passeio de voadeira pelo Rio Preguiças até Caburé, com paradas em farol e vilas ribeirinhas. Leve chapéu, água e sandálias que não prendam areia. À noite, coma camarão grelhado em Atins. Aqui, o silêncio e o vento fazem a trilha sonora. Número 42. San Juan, Porto Rico. San Juan mistura muralhas espanholas, ruas coloridas e mar azul profundo. Em Old San Juan, fortalezas como El Morro e San Cristóbal protegem um centro histórico perfeitamente caminhável, cheio de cafés, lojas e casinhas em tons pastéis. Aproveite praias urbanas como Condado e Isla Verde, e se der tempo, fuja para a costa oeste, mais selvagem. Gastronomia: mofongo e rum, muitos rótulos locais. Melhor época: dezembro a abril. Dica:
Caminhe cedo para evitar calor forte nas ladeiras e veja o pôr do sol de cima das muralhas. Em poucos dias dá para provar história, música e Caribe, sem longos deslocamentos. Número 41. Monteverde Cloud Forest, Costa Rica. Em Monteverde, a floresta nublada canta. Trilhas suspensas conectam pontes sobre um mar de verde, onde orquídeas, beija-flores e o quetzal resplandecente dividem o palco. Caminhe pela manhã, quando os bichos estão mais ativos, e guarde energia para o passeio de canopy e tirolesas, que cruzam vales inteiros. Se gostar de observar vida noturna, faça um tour guiado ao cair da noite. Melhor época: estação seca, dezembro a abril. Mas a névoa dá o charme em qualquer mês. Leve capa de chuva, segunda pele e tênis aderente. Em Monteverde, a pressa é inimiga da descoberta. Pare, escute, respire. A floresta tem seu próprio tempo. Número 40. Valparaíso, Chile. Valparaíso é um anfiteatro de casas coloridas voltado para o Pacífico. Elevadores históricos encurtam ladeiras, murais transformam muros em galerias a céu aberto e cafés miram o mar. Caminhe pelos cerros Alegre e Concepción, entre vielas, mirantes e ateliês. Almoce frutos do mar frescos no porto. E se tiver fôlego, estique até Vinha del Mar para um fim de tarde na orla. Melhor época: ano todo com vento frio fora do verão. Dica: vá de ônibus a partir de Santiago. Chegando, explore a pé e de ascensor. O labirinto é parte da graça. Em Valpo, o caos é poético e teimosamente bonito. Número 39, Bogotá, Colômbia. Instalada no altiplano, Bogotá combina museus incríveis, arte urbana e um centro histórico que pede passos lentos. No Museu do Ouro, máscaras e peças indígenas brilham como se tivessem sido polidas ontem. Em La Candelaria, ruas de pedra, cafés e bibliotecas fazem companhia a murais gigantes. Suba de teleférico ao Cerro Monserrate para ver a cidade inteira, de preferência no fim da tarde. Melhor época: meses menos chuvosos entre dezembro e março. A altitude se sente. Hidrate. Caminhe devagar no primeiro dia. Bogotá é cultural, jovem e surpreendente. Vá de casaco e de mente aberta. Número 38, Bocas del Toro, Panamá. Bocas del Toro tem alma caribenha, casas de madeira coloridas sobre palafitas, bares com música ao vivo e a poucos minutos de lancha, praias de areia branca e mar transparente. Em Starfish Beach, estrelas do mar decoram a água rasa. Em Caio Zapatila, o Recife chama para snorkel. Alugue bike em Isla Colón, faça um bate-volta à Isla Bastimentos e prove frutos do mar frescos. Melhor época: seca de fevereiro a abril e setembro/outubro. Chuvas são parte do pacote tropical. Dica: leve dinheiro em espécie e protetor Reef Safe. Aqui o Recife é protagonista. Número 37. Banhos, Equador. Banhos é aventura com cenário de selva e vulcões. A rota das cachoeiras pode ser feita de bike parando em mirantes e no estrondo do Pailón del Diablo. Em seguida, aqueça nas piscinas termais que dão nome à cidade. Para fotos, o Balanço do Fim do Mundo é clássico, com o Tungurahua ao fundo. Melhor época: ano todo. Chuvas são frequentes e deixam a natureza mais intensa. Dica: leve capa de chuva e cuide dos pertences em atrações movimentadas. Entre um pastel de banana e um canelazo, Banhos entrega aquela mistura de adrenalina e descanso que faz a viagem render histórias. Número 36. Pantanal, Brasil, Bolívia, de Paraguai.
O Pantanal é o safari da América do Sul. Na estação seca, de maio a setembro, os animais se concentram nas áreas alagadas que restam. Capivaras, aves em profusão, jacarés e, com sorte e um bom guia, a majestosa onça-pintada. Hospede-se em fazendas, lodges, acorde cedo para voos de araras, faça focagem noturna e navegue por corichos ao pôr do sol. Na cheia, a paisagem se transforma com horizontes d'água e ninhos por toda parte. Dica: leve binóculo, roupas de tons neutros e protetor. Essa é uma viagem de natureza verdadeira, silenciosa, intensa e inesquecível. Número 35. La Paz, Bolívia. La Paz é uma cidade que desafia a geografia. Casas descem as encostas como cascata e teleféricos coloridos costuram morros em silêncio. No centro, mercados tradicionais e igrejas coloniais convivem com cafés modernos. Suba em uma linha do mi-teleférico para ver o anfiteatro natural que a cidade ocupa. Visite o Vale da Lua para rochas que parecem esculpidas à mão. Melhor época: maio a outubro, mais seco e estável. A altitude é séria. Hidrate, descanse e evite esforço no primeiro dia. La Paz mistura cultura andina, vista grandiosa e uma energia que só existe aqui. Número 34. Oaxaca, México. Oaxaca é um abraço de cores, sabores e artesanato. O centro histórico tem praças sombreadas, o Templo de Santo Domingo e mercados onde o perfume do mole conquista. Suba a Monte Albán, antiga capital zapoteca, para entender a imponência do vale. Faça um tour de teares e alebrijes nas aldeias artesãs. Prove mezcal em palenques familiares. Melhor época: outono e primavera, clima mais seco e festivais cheios de vida. Dica: caminhe no fim da tarde, quando a luz dourada transforma fachadas em aquarelas. O Oaxaca é tradição viva e dá vontade de ficar. Número 33. Colônia do Sacramento, Uruguai. Pertinho de Buenos Aires, Colônia é um respiro de pedra e silêncio. O bairro histórico, patrimônio da humanidade, guarda ruínas, casario baixo e ruas que terminam no Rio da Prata. Suba no farol para o melhor ângulo. Alugue bicicleta para percorrer a Rambla sem pressa. Cafés, gelaterias e antiquários completam o clima de cidade que convida a desacelerar. Melhor época: ano todo. No verão, combine com praias uruguaias. Dica: pernoite. Quando os bate-voltas vão embora, Colônia fica inteira para você, com lampiões acesos e um pôr do sol que parece feito sob medida. Número 32. Salvador, Brasil. Salvador vibra no Pelourinho, canta no Mercado Modelo e descansa vendo a Baía de Todos os Santos. Entre igrejas carregadas de ouro e ladeiras de azulejo, a cidade entrega a história brasileira em alta voltagem. Prove a acarajé nas Baianas, suba de elevador Lacerda e pegue praia no Porto da Barra. Em um dia, dá para cruzar do centro à Cidade Baixa e terminar no Farol da Barra com o sol se pondo. Melhor época: verão é festa. De setembro a novembro, clima mais estável. Dica: leve só o necessário e caminhe sempre atento. A energia é linda, mas o cuidado ajuda a viagem a ser só alegria. Número 31. Tikal, Guatemala. No meio da selva, as pirâmides de Tikal furam o dossel verde como dedos apontando o céu. Chegue cedo para ouvir a floresta acordar. Macacos, pássaros, passos sobre folhas. Suba ao templo 4 para a vista de 360 graus. É uma aula de história ao vivo.
Combine a visita com um charmoso pueblo de flores às margens do lago e com museus que explicam a astronomia e a engenharia maia. Melhor época: novembro a abril, com trilhas mais secas. Dica: repelente, água e guia local valem ouro. Caminhar com contexto transforma um sítio arqueológico em viagem no tempo. Número 30. Punta Cana, República Dominicana. Punta Cana tem quilômetros de areia branca, mar raso e resorts que parecem cidades. É destino para desligar. Piscina, espreguiçadeira, atividades na água e noites com música caribenha. Mas dá para ir além. Catamarã até a ilha Saona, snorkel nos recifes, kitesurf em praias com vento. Melhor época: dezembro a abril, com mar mais previsível. Dica: escolha a praia certa para seu perfil. Bávaro é ampla e animada. Macau tem ondas. Cabeça de Touro é mais tranquila. E confirme se o resort tem acesso direto ao trecho de areia que você quer curtir. Número 29. Ushuaia, Argentina. No fim do mapa, Ushuaia se aninha entre montanhas e o Canal Beagle. No verão, trilhas no Parque Nacional Terra do Fogo e navegações entre ilhotas com lobos marinhos. No inverno, estações de esqui e paisagens branquinhas. Visite o Museu do Presídio para entender a história dura do lugar e pegue o trem do fim do mundo por puro simbolismo. O clima muda rápido: vento, céu cinza, depois azul, tudo no mesmo dia. Melhor época: dezembro a março para trilhas, junho a setembro para neve. Leve camadas e vontade de estar ao ar livre. É assim que Ushuaia revela sua beleza. Número 28. Parque Tayrona, Colômbia. Tayrona é selva que desce até o Caribe. Trilha sob sombra de árvores altas, cheiro de folhas e, de repente, praias como Cabo San Juan, emolduradas por rochedos arredondados. Caminhe cedo a partir de El Zaino, leve água e lanche. Banho de mar é delicioso, mas respeite as áreas sinalizadas. Correntes são fortes. Quem quer dormir lá dentro, encontra cabanas e redes simples, sob as estrelas. Melhor época: dezembro a março, fora das chuvas. Dica: tênis na trilha, chinelo na praia e paciência com o calor. O prêmio compensa cada passo. Número 27. Quito, Equador. A capital equatoriana vive nas alturas, com um centro histórico impecável, igrejas douradas, praças cheias e varandas que parecem cênicas. Pegue o teleférico Teleférique para ver a cidade de cima. Se o tempo abrir, vulcões formam o horizonte. Passe pela metade del mundo para brincar com a linha do Equador e visite museus que explicam as culturas andinas. Melhor época: junho a setembro, mais seco. A altitude se sente. Suba devagar, beba água e vista um agasalho. À noite, prove chocolate de cacau fino e brinde com canelaço. Em Quito, céu e história se encontram na mesma fotografia. Número 26. Cânion do Colca, Peru. O Colca impressiona pela profundidade e pelos povoados que pontilham as encostas, com terraços agrícolas desde tempos pré-incas. Saia cedo de Arequipa, rumo aos mirantes da Cruz del Cóndor. Com sorte, as aves gigantes usarão as térmicas para voar sobre sua cabeça. Entre um mirante e outro, águas termais e vilas de casinhas brancas pedem paradas. Melhor época: maio a novembro, clima mais estável. Altitude é fator. Leve casaco e caminhe no seu ritmo. O Colca não é só um canyon, é uma aula de como gente e montanha aprenderam a viver juntos.
Número 25. Roatán, Honduras. Roatán repousa sobre o segundo maior recife do mundo. É paraíso do mergulho, jardins de coral, paredões, naufrágios e vida marinha colorida. Mesmo iniciantes conseguem certificação aqui com boa relação custo-benefício. Em terra, o clima é de vila. West End e West Bay concentram restaurantes, bares e pôres do sol de cinema. Melhor época: fevereiro a junho e setembro, outubro para mar mais calmo. Dica: respeite o Recife. Protetor solar Reef Safe. Flutuabilidade controlada e nada de tocar corais. Roatán mostra como o Caribe é ainda mais bonito quando a gente entra na água com cuidado. Número 24. São Pedro de Atacama, Chile. No Atacama, a aridez vira espetáculo, vales lunares, salares onde flamingos se alimentam, lagunas altiplânicas que refletem vulcões. Baseie-se em São Pedro para sair em passeios ao amanhecer e ao pôr do sol. São as melhores luzes. À noite, reserve um tour astronômico. Poucas vezes o céu parece tão perto. Melhor época, ano todo. Noites são frias, mesmo no verão. Dica: a altitude pede hidratação e calma nos primeiros dias. No Atacama, o silêncio tem textura e a cada curva a paisagem troca de cor como se alguém controlasse um dimmer gigante. Número 23. Granada, Nicarágua. Granada é uma pintura, casarões amarelos, cúpulas, carroças passando devagar pelas ruas quadriculadas. Suba ao campanário da La Merced para olhar o telhado da cidade. Depois, pegue um barco para Las Isletas, um arquipélago no lago Nicarágua perfeito para um fim de tarde preguiçoso. Prove Vigoron, beba um café local e caminhe quando o calor baixar. Melhor época, estação seca, de dezembro a abril. Dica: combine com um bate-volta ao vulcão Masaya para ver o brilho da lava ao entardecer. É o tipo de imagem que não se esquece. Número 22, Monte Roraima, Venezuela, Brasil, Guiana. O Monte Roraima é um mundo à parte, um tepui de topo plano onde nuvens passam como rios e plantas parecem de outro planeta. O trekking exige preparo, guia e 6 a 8 dias entre savana, paredões e o platô. No topo, rios ácidos, poços cristalinos e vistas que atravessam fronteiras. Melhor janela, dezembro a março, com trilhas mais firmes. A logística costuma partir de Santa Helena, lado venezuelano, ou via Boa Vista, Brasil. Dica: equipamento certo. Bota impermeável, segunda pele, capa de chuva e saco estanque. Lá em cima, o silêncio é tanto que dá para ouvir o vento conversar com as pedras. Número 21. Puerto Vallarta, México. Na ampla Baía de Bandeiras, Puerto Vallarta combina centro histórico fotogênico, calçadão malecom cheio de esculturas e praias que vão de urbanas a escondidas. Entre dezembro e março, baleias jubarte visitam as águas da região. Passeios responsáveis chegam perto sem invadir. Faça um bate-volta a Ielapa ou Sayulita. Prove mariscos frescos e caminhe no pôr do sol quando o malecom vira palco. Melhor época: novembro a abril, menos chuva. Dica: escolha bem o bairro da hospedagem para evitar deslocamentos longos. E se curte arte, visite as galerias do centro. Tem cena forte por aqui. Número 20. Cusco, Peru. Cusco é o coração inca batendo sob ruas de pedra. Igrejas coloniais se apoiam em muros milimétricos. Mercados perfumam a manhã com frutas e flores. O Vale Sagrado começa logo ali.
A cidade pede 2 a 3 dias para a aclimatação antes de subir a Machu Picchu por trem ou trilha. Visite Coricancha, Sacsayhuaman, museus e bairros como San Blas. Melhor época, seca de maio a setembro. Dica: programe ingressos e horários com antecedência e caminhe devagar. Em Cusco, cada esquina conta uma história e a altitude lembra você de ouvir. Número 19. Lago Atitlán, Guatemala. 3 vulcões guardam um lago que muda de humor conforme o vento. No Atitlán, cada vilarejo tem personalidade. San Marcos é zen, San Juan é de tecelãs, Panajachel é base prática. Mova-se de lancha entre eles, suba a mirantes como Indian Nose e aprenda sobre a cultura maia viva nas cooperativas artesanais. Melhor época, novembro a abril. Dica: acorde cedo para águas mais calmas e luz suave. Leve casaco. À noite, esfria. O Atitlán dá a sensação rara de estar no meio de um cenário gigantesco e ainda assim ver a vida acontecer devagar à sua volta. Número 18. Floresta Amazônica. A Amazônia não cabe em uma viagem, mas alguns dias em um lodge mudam a forma como você olha para o mundo. Madrugadas de névoa sobre rios, trilhas que cheiram a terra molhada, árvores gigantes, botos e um céu de estrelas sem fim. Escolha bases como Manaus, Brasil, ou Iquitos, Peru, com passeios de canoa, focagem noturna e visitas a comunidades ribeirinhas. Melhor época, varia por região. A cheia cria igapós mágicos, a vazante revela praias e trilhas. Dica: guia local é essencial, repelente potente e respeito total à natureza. Aqui somos visitantes na casa dos outros. Número 17. Salar de Uyuni, Bolívia. Um deserto branco que vira espelho do céu. O Salar de Uyuni desafia a noção de horizonte. Na seca, trilhas de sal levam a ilhas com catos gigantes. Na chuva, de janeiro a março, a água forma um reflexo infinito onde você caminha sobre nuvens. Tours 4x4 combinam lagunas coloridas, geysers e hotéis de sal. Melhor época, depende do objetivo. Reflexo, janeiro a março, ou travessia, maio a outubro. Dica: óculos escuros, protetor e hidratação são obrigatórios. Confirme a qualidade da agência e do veículo. No salar, o vazio é poesia e a foto clássica vira lembrança de um lugar que parece outro planeta. Número 16. Parque Los Glaciares, Argentina. Na Patagônia Argentina, geleiras descem das montanhas como rios congelados. O destaque é o Perito Moreno, onde blocos de gelo se desprendem em estrondo. Dá para ver de passarelas ou em navegação. No norte do parque, El Chaltén é capital do trekking, com trilhas ao Fitzroy e à Laguna Torre. Melhor época: dezembro a março, dias longos e clima mais amigável. Dica: leve camadas, protetor e tempo sobrando. O clima manda. Aqui, cada janela de céu azul é um convite a caminhar mais um pouco. Número 15. Parque Nacional Arenal, Costa Rica. O vulcão Arenal domina a paisagem com sua forma perfeita. Ao redor, trilhas por florestas, pontes suspensas e rios termais onde a tarde passa sem pressa. Com sorte, dá para ver fumaça no topo em dias claros. Passeios noturnos revelam bichos que só saem depois que o sol se vai. Melhor época: seca, dezembro a abril. Mas a chuva também tem charme. Dica: compre um day pass em águas termais e finalize a noite ali. Durante o dia, priorize trilhas e observação de fauna com guia. A floresta tem mais olhos que a gente imagina.
Número 14, Lago Titicaca, Peru, Bolívia. No alto dos Andes, o Titicaca brilha gelado entre ilhas onde tradições resistem ao tempo. No lado peruano, visite Urus, ilhas flutuantes de Totora, e Taquile, famosa pelos tecelões homens. No lado boliviano, a Isla del Sol guarda ruínas e mirantes com vistas infinitas. O ar é fino, caminhe devagar e vista camadas. Melhor época, maio a outubro, céu mais aberto. Dica: pernoite em uma ilha para ver o lago sem pressa. Amanhecer e entardecer. Aqui tem uma luz que parece sagrada. Número 13. Cidade do Panamá, Panamá. Arranha-céus espelhados convivem com o casario baixo e elegante do Casco Viejo. A cidade do Panamá é duas em uma. Visite as eclusas de Miraflores para entender o canal funcionando como relógio suíço. Alugue uma bike e pedale a Amador Causeway entre mar e skyline. À noite, restaurantes modernos e bares de rum mostram a cara cosmopolita do país. Melhor época, dezembro a abril. Dica: táxi/app funcionam bem. Combine com um bate-volta para trilhas no Parque Metropolitano ou um dia de praia nas ilhas próximas. Número 12. Ilha de Páscoa, Rapa Nui, Chile. Isolada no Pacífico, Rapa Nui guarda quase 900 moais que encaram o horizonte com silêncio milenar. Alugue um carro para circular pela ilha, veja o nascer do sol em Ahu Tongariki, caminhe entre pedreiras em Rano Haraku e termine com um banho na Anaquena de areia clara. Melhor época, ano todo. Ventos podem surpreender. Dica: respeite trilhas e áreas sagradas. O parque é vivo e cheio de significado para os habitantes locais. À noite, olhe o céu. Poucas vezes as estrelas brilham com tanta força. Número 11. Cartagena, Colômbia. Cartagena é calor, música e paredes cobertas de buganvílias. A cidade amuralhada é um labirinto de sacadas de madeira, igrejas e praças onde o tempo escorre devagar. Caminhe pela manhã, faça pausa para sucos de frutas tropicais, visite museus e o Castelo de San Felipe. No fim do dia, o pôr do sol no Café del Mar pinta o Caribe de laranja. Se puder, estique as Islas del Rosário. Melhor época, dezembro a abril, mais seco. Dica: use roupas leves, proteja-se do sol e negocie passeios com operadores confiáveis. Número 10. Chichén Itzá, México. Entre as grandes cidades maias, Chichén Itzá impressiona pela simetria e pela ciência embutida na pedra. A pirâmide de Kukulcán marca equinócios com jogo de luz e sombra. O campo de jogo de pelota tem acústica precisa e o cenote sagrado arrepia. Chegue na abertura para evitar multidões e o sol do meio-dia. Seguindo, mergulhe em um cenote próximo como o Iquiquil para fechar o passeio. Melhor época, novembro a março, calor menos extremo. Dica: guia faz diferença. Entender o que está diante dos olhos transforma o sítio em experiência. Número 9. Torres del Paine, Chile. Na Patagônia chilena, 3 torres de granito dominam vales de lagos leitosos e campos de gelo. O parque oferece desde miradores rápidos até travessias como o circuito Dillo. Ventos podem ser brutais, leve camadas, corta-vento e protetor para o rosto. Reserve com antecedência campings e refúgios. Melhor época, novembro a março, quando os dias são longos. Dica: tenha um plano B para dias fechados e valorize cada janela de azul. Aqui, a natureza manda e o prêmio é proporcional ao esforço. Número 8. Buenos Aires, Argentina. Cafés antigos, livrarias em teatros, parques elegantes e um espanhol cantado.
Buenos Aires convida a caminhar. No Recoleta, arte e tua história dividem quarteirão com o cemitério mais famoso do país. Em Palermo, restaurantes e murais mostram a cidade contemporânea. Assista a um show de tango intimista, prove empanadas, medialunas e um bom Malbec. Melhor época: ano todo. Outono e primavera são especialmente agradáveis. Dica: use o Subbit e apps e guarde uma tarde para perambular sem roteiro. Em Buenos Aires, o acaso rende ótimos capítulos. Número 7. Havana, Cuba. Havana é cenário que respira, fachadas descascadas, carros antigos, música no ar. Em Habana Vieja, praças e fortalezas contam a época colonial. No Malecón, a cidade se reúne para ver o mar bater nas pedras. Visite o Museu da Revolução para contexto. Entre em bares históricos como La Floridita e La Bodeguita. Mas procure também os paladares familiares. Melhor época: novembro a abril. Dica: internet é limitada. Planeje offline, leve dinheiro e paciência com os tempos locais. O charme está justamente em se deixar levar. Número 6. Tulum, México. Em Tulum, ruínas maias observam o Caribe de um penhasco. Chegue cedo para caminhar com sombra e depois escolha um cenote para mergulhar. Gran Cenote e Calavera são queridinhos. A zona hoteleira reúne beach clubs, restaurantes e bikes circulando devagar. No interior, reservas de selva convidam a trilhas e lagoas. Melhor época: novembro a abril. Dica: protetor biodegradável nos cenotes, respeito às tartarugas e atenção a preços. O destino ficou mais caro, mas ainda é possível montar dias lindos com escolhas simples. Número 5. Ilhas Galápagos, Equador. Em Galápagos, os animais não têm medo de você, e isso muda tudo. Leões marinhos cochilam na praia, iguanas marinhas parecem dinossauros e tartarugas gigantes vivem como se o tempo fosse outro. Escolha cruzeiros de 4 a 7 noites para cobrir ilhas remotas ou baseie-se em Santa Cruz e Isabela com day tours. O mar fica mais frio de junho a novembro, com ótima visibilidade para snorkel. Dica: regras do parque são sagradas, distância dos bichos, nada de comida, nada de tocar. É o laboratório natural que inspirou Darwin e continua inspirando quem chega com respeito. Número 4. Antígua, Guatemala. Antígua é colonial, charmosa e cercada por vulcões que fumegam no horizonte. Caminhe sob arcos amarelos, visite igrejas em ruína e tome café de altitude em pátios floridos. Para os aventureiros, o trekking ao Acatenango oferece a chance de ver o fuego cuspindo lava durante a noite, experiência única. Melhor época: novembro a abril. Dica: use Antígua como base para artesanato e vilas vizinhas. Ao cair da tarde, suba ao Cerro de la Cruz para a foto clássica da cidade com o vulcão água ao fundo. Número 3. Cataratas do Iguaçu, Brasil, Argentina. As cataratas do Iguaçu são força em estado líquido. Do lado brasileiro, passarelas te colocam de frente para a queda principal. Do lado argentino, trilhas longas chegam à garganta do diabo. Faça os dois. As perspectivas se complementam. Em dias de sol, arco-íris costuram o cânion. Em dias de cheia, o estrondo toma conta. Melhor época: ano todo. Dica: leve capa de chuva, proteja eletrônicos e, se quiser adrenalina, faça o Macuco Safari. É daqueles lugares que lembram como a natureza ainda dita as regras. Número 2. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu é o sonho andino materializado.
terraços, templos e pedras ajustadas como se tivessem imã. Chegue de manhã cedo para ver a névoa levantar e revelar a cidade aos poucos. Suba Huayna Picchu ou Montanha se quiser vistas altas, ingressos limitados. Combine com o Vale Sagrado e reserve tudo com antecedência, horários, trens, ônibus, entradas. Melhor época, seca, maio a setembro. Dica: vá com calma, hidrate e permita momentos de silêncio. Aqui, a grandiosidade está nos detalhes que o tempo preservou. Número 1. Rio de Janeiro, Brasil. O rio é uma escultura entre mar e montanha. Do Cristo Redentor ao Pão de Açúcar, as vistas mudam a cada curva. Nas praias, o dia passa em conversas de calçadão, mate gelado e bola rolando. Caminhe pela orla de Ipanema, suba trilhas como a da Pedra do Telégrafo ou do Morro Dois Irmãos e termine com pôr do sol no Arpoador. Melhor época, ano todo. No verão, calor alto e chuvas de fim de tarde. Dica: leve só o básico, use transporte por app e abrace a cidade como ela é. Quando o samba começa, o rio vira verbo. Viajar pela América Latina é colecionar promessas cumpridas, sal no rosto, trilha que vira história, cidades que dançam. Se esse guia te ajudou, curte o vídeo, se inscreve no Rota 360 e comenta aqui embaixo quais 5 lugares entraram no teu coração. Quer a planilha com todos os destinos? Comenta top 50 que eu te mando. Até o próximo vídeo.